Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast da Dualidade de Ideias e meu nome é Edgar. Meu nome é Isaac e hoje temos um convidado aqui mais que especial, ele que é vereador de Campinas, um dos vereadores que foi eleito com a maior quantidade de votos aqui em Campinas. Vereador Vini, seja muito bem-vindo. Obrigado, todo Dualidade Podcast que faz as coisas acontecerem, um podcast que precisa ser entendido como um podcast muito importante, e um debate de ideias, uma conversa de bar, estou à disposição para responder qualquer pergunta e fico muito feliz por estar aqui conversando com os senhores, conversando com vocês sobre minhas ideias, sobre alguns assuntos que são pertinentes no nosso mandato. Obrigado mesmo. Obrigado, a gente que agradece. Vou começar. Você podia falar como anda o seu processo de cassação? Como que está funcionando? Olha, a comissão processante é algo muito complexo. Quando ela foi aberta na Câmara, ela foi aberta por 23 votos, 9 votos contrários. Eu nunca vou esquecer dos nomes dos vereadores que votaram contrários à abertura da comissão processante. Cito aqui o vereador Luiz Abico, o vereador Rodrigo Farmadic, o vereador Herbert Ganem, o vereador Felipe Marquesi, o próprio Zé Carlos. Cito aqui o vereador Beni Lima, o vereador Marcelo Silva. Nunca vou esquecer o nome desses vereadores. O Nick Schneider, que é um membro da minha comissão, né, ele é membro. Então, nunca vou esquecer o nome desses vereadores que votaram contra a abertura da comissão processante. Por 23 votos ela foi aberta e no dia que ela foi aberta, eu chorei, cara. Eu fiquei muito triste, me senti injustiçado, porque por estar dentro de um hospital, por estar dentro de uma unidade pública de saúde, uma comissão é aberta e, como diz na minha própria defesa, sem ao menos passar pela corregedoria da Câmara em seu rito comum, né, que ela deve passar pela corregedoria da Câmara antes de ir para plenário ou qualquer coisa do tipo. Então, ela não passou pela corregedoria da Câmara, ela já foi direto para plenário, direto para votação. E me assusta muito isso. E eu fiquei muito entristecido, fiquei muito chateado. E a partir desse momento, eu senti uma injustiça muito grande acontecendo comigo, né? A comissão processante foi aberta por 23 votos a 9. A partir do momento que foi aberta, foi para sorteio. E no sorteio caiu como presidente a vereadora Mariana Conte do PSOL, o vereador Nelson do PSD e o Nick Schneider do PL. Nós tivemos recentemente agora uma reunião para decidir se a comissão poderia ir para arquivamento ou prosseguimento. Entrei com a minha defesa junto a isso. Na minha defesa eu coloquei várias vertentes e vários elementos probatórios de que o processo está contaminado e o processo está viciado, como é o exemplo do próprio relator da comissão. O próprio relator da comissão esteve num podcast dizendo que grande parte dos 23 vereadores que votaram pela abertura votaram por motivos pessoais, outros votaram por outros motivos e outros pelo realmente o que é o processo, né? O que realmente é o processo. Então, não sou eu que estou dizendo isso, foi ele que foi no podcast e disse isso. Nós tivemos na Câmara de Campinas uma moção de apoio ao prefeito Franklin de Valinhos por uma fiscalização que ele fez numa unidade pública de saúde, expondo o médico e demitindo o médico ao vivo com o rosto do médico aparecendo. Essa moção foi proposta pelo meu relator, votada pela Câmara, aprovada por unanimidade e é um tanto quanto curioso. O meu relator também fez vários vídeos para a rede social dele, dando pré-julgamentos sobre a comissão, dizendo ali já que eu tinha agredido verbalmente a médica, já dando pré-julgamentos em seus vídeos, antes mesmo de ler a minha defesa, antes mesmo de ver a minha defesa. Então, eu não tive um direito de defesa. O que é assustador, o que é triste também, né? Junto a isso, a própria denunciante, a doutora médica, segue o meu relator nas redes sociais, ele segue a médica nas redes sociais, e também as postagens que ele fazia, ela compartilhava no perfil dela, né? E coincidentemente ela esteve presente na Câmara Municipal um dia antes da abertura da comissão processante e também no dia que eu apresentei a minha defesa, né? Coincidentemente. Então, o processo é um processo contaminado, é um processo viciado, um processo que, como diz minha defesa, é uma situação até então política. E eu agradeço muito e fico muito feliz com o posicionamento do membro da comissão, Nick Schneider, que ele, no dia da reunião dessa comissão para decidir pelo arquivamento ou pelo prosseguimento, ele, nas palavras dele, disse que existem várias outras formas de responsabilizar e várias outras formas de punir excessos. Eu não acredito que eu tenha cometido algum excesso na minha fiscalização. Eu sempre tratei os profissionais com respeito. Inclusive, ela não é uma servidora pública, era uma terceirizada. Mas, de qualquer forma, sempre tratei com respeito.
no meio da fiscalização, disse a ela: doutor, eu estou falando com respeito com a senhora. Posso ter levado o meu tom de voz em algum momento? Isso pode ser que tenha acontecido. É um motivo para cassação? Jamais. Jamais. E o próprio membro da comissão NIC, do PL, disse que existem vários outros mecanismos. Advertência por parte da própria Câmara, você ficar o pequeno expediente por algum tempo sem poder falar nesse pequeno expediente, e assim vai. Tem outras formas de você punir alguns excessos que acontecem. Cassação não é uma delas. Ainda mais no vereador novo, um vereador jovem, um vereador que acabou de entrar em seu primeiro dia de mandato. Então foi no meu primeiro dia de mandato. Essa fiscalização aconteceu no dia 1º. Ainda mais, um fator importante, a doutora entrou com um pedido na procuradoria para juntar ao processo algumas coisas, algumas novas situações, depois de eu ter apresentado minha defesa. E isso foi colocado em anexo, né? A gente ficou bem assustado, porque eram documentos de 2024. Eu nem era vereador. Então, eu estou respondendo um processo onde tem coisas que são de 2024, coisas que eu nem era vereador, nem tinha tomado posse, nem era candidato, poderia me considerar pré-candidato. Então, eu vou responder um processo onde tem coisas que eu nem era vereador, dentro da Câmara. Entramos com a manifestação dizendo tudo isso. E graças a Deus, a Procuradoria entendeu, né? Então, veja só, a partir desse fato, a gente pode entender qual é a intenção realmente da denúncia, qual é a intenção da pessoa mesmo. Talvez não seja justiça, para entrar com esse tipo de coisa, para esse tipo de situação. Um processo que deve ser sério, processo que deve ser contundente, eficiente. No próprio processo a gente anexa, a gente coloca imagens e vídeos do meu próprio relator dentro de um consultório, e outros parlamentares dentro de um consultório, né? Então eu estive no exercício de minha função, minha prerrogativa, segundo o próprio artigo 31 da Constituição. Vale lembrar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo costuma reverter esse tipo de processo viciado, esse tipo de processo contaminado, né? Então eu fiquei muito triste com tudo que aconteceu. O meu gabinete tem as opiniões deles, entendem que, de certa forma, eu construí um ambiente não muito formidável dentro da Câmara Municipal, e até entendo isso, algumas situações que a gente passou. Por exemplo, já conversei com muitos dos vereadores, né? Estive lá na Câmara Municipal, e meu primeiro pronunciamento na tribuna estava no segundo expediente, no grande expediente. E o que acontece? O grande expediente, assim como o primeiro, você vai usar o seu tempo de fala para falar o que você quer falar, para fazer uma homenagem a tal, para fazer uma menção a tal. Você não é obrigado a falar no segundo expediente, no grande expediente. Você só vai falar se você tiver alguma coisa para falar. Se você não tem nada para falar, realmente acabou a sessão. Você tem o primeiro expediente, você tem a ordem do dia, onde votam os projetos, as moções e etc. E depois o grande expediente finaliza tudo isso. Se você tiver algo para falar, você pode falar no grande expediente. Só que ninguém fica, porque geralmente as pessoas falam tudo no primeiro expediente para não alongar tanto a sessão. Então fala geralmente no primeiro expediente. Fui falar no segundo expediente, no grande expediente, sem nem saber o que era um grande expediente. Eu falei, olha, os vereadores não estão aqui e tal. Então foi um equívoco, né? A partir da minha inocência política de vereador, eu não sabia o que era um grande expediente. Isso incomodou o pessoal. Fui lá, me retratei, pedi desculpas, né? Porque quando a gente erra, realmente a gente tem que pedir desculpas. Então eu me desculpei por essa falha de conhecimento sobre essa questão do grande expediente, né? E a partir daí aconteceu aquele concurso do Mário Gatti, uma suposta fraude, o concurso do Mário Gatti, onde os 7 primeiros residentes tiveram a mesma nota, a mesma redação, a mesma distribuição de pontos em todas as macroáreas, tudo igual. E eu fiquei pensando, olha, a sindicância interna não vai investigar o próprio concurso. Vamos abrir uma CPI aqui na Câmara. Fiz um documento da CPI completo, gigantesco. Conseguimos algumas assinaturas, mas a maioria não quis. Eu fiquei indignado com isso, porque eu achava que era a coisa certa. E às vezes a gente tem que entender, eu passei a entender que eu não estou fazendo a coisa certa. Eu não consigo mudar o mundo. Eu não estou fazendo a coisa certa para mudar o mundo, porque eu não consigo mudar o mundo. Eu estou fazendo a coisa certa para não me contaminar pelo mundo e para que o mundo, as coisas ruins do mundo não se virem contra mim e contra os meus. Contra aqueles que confiam no meu trabalho.
Por isso que eu faço a coisa certa, para alertar e para mostrar. Porque mudar o mundo é muito difícil, né? É complicado. Ainda mais, enfim. Então, e aí eu acabei expondo os nomes das pessoas que não votaram, que não assinaram a CPI, né? A CPI do concurso do Marugatti. E assim, aí você tem que entender que o cara tem uma família, tem uma mãe, tem uma filha, tem filhos. E aí o cara sai na rua, a pessoa vai lá apontar o dedo dele e cobrar, né? Sim. Tudo bem, todo mundo tem o direito de votar no que quiser, contra, a favor, e eu tenho, assim, o direito de falar quem não assinou e tal. Mas assim, pelo meu número de seguidores e pela abrangência que a gente tem, acaba sendo arriscado para alguns, né? Então eu acabei reconhecendo isso. Só que a partir desse momento, a situação ficou mais tranquila, né? Nós não entramos mais em polêmicas envolvendo meus próprios pares. Então eu achei que estava tranquilo, achei que estava de boa, né? Mas, enfim, aí depois veio a questão do aumento do salário do presidente da rede, né? Eu não consegui ficar quieto. Mas nós tentamos manter uma boa relação de respeito. Se eu não respeito os meus próprios colegas de trabalho, ninguém vai respeitar. Eu preciso respeitar meus colegas de trabalho, manter uma relação formidável, uma relação amigável. Entendo hoje que cada um tem sua forma de atuação, cada um tem sua forma de trabalho. Eu abranjo diversas áreas, então tenho um público diverso, tive voto em todas as urnas, então eu tenho todos os bairros ali para trabalhar. E também todas as pautas, seja a pauta da saúde, da educação, do esporte, do lazer, da animal, as fiscalizações dos órgãos públicos municipais. Então eu tenho esse leque de trabalho, né? E alguns têm a sua forma de atuação direta. Pauta animal, a pauta deste bairro específico, da atuação aqui dos bares, a atuação, enfim, contra as drogas. Todo mundo tem a sua, a favor das drogas. Cada um tem a sua atuação ali. E eu passei a entender isso também, né? Bom, e a partir do momento que a CP dá continuidade, tem 90 dias para as oitivas, para as testemunhas. O que é curioso é que tem inclusive uma testemunha do processo que nem esteve no ato. Ele não estava no hospital, ele não participou. É um cara rancoroso que me persegue há muito tempo, que tem uma página no TikTok que fala mal de mim todos os dias. Caraca. Ele é testemunha do processo. Ele vai testemunhar contra mim. Veja só a que ponto nós chegamos. E aí, tem 90 dias para me defender, eu vou responder as perguntas do advogado, né? Vai perguntar para mim, o advogado vai perguntar para as outras pessoas, e aí eu vou falar a verdade. Eu vou falar a verdade, o que eu sempre falo, é a verdade, eu luto pela verdade. Como disse o próprio membro da comissão ali, que é a verdade é uma só, a boa fé. Boa fé é uma só, né? A gente precisa ter boa fé. Não é por espaços políticos, por ideologia política, por desavenças. Pega, por exemplo, eu sou atrelado aqui às pautas da direita, né? Mas eu sou um cara centrado nesse tipo de questão. Você pega alguns projetos da Câmara, um projeto, por exemplo, para o Dia dos Territórios Negros. Pô, eu fiquei pensando, cara, mas eu vou votar contra, sabe? Dia dos Territórios Negros, por que eu vou votar contra? Negócio bom, importante, tal, legal. Vou votar a favor. Fui lá, junto com o pessoal que criou o projeto do Dia dos Territórios Negros, PT, o pessoal tal, vou votar a favor e votei a favor. Aí você pega escola cívico-militar. Fui totalmente a favor da escola cívico-militar. Primeiro porque eu sou a favor da segurança armada nas escolas. Segundo porque, concordo, o lugar de militar não é dentro da sala de aula. Mas o militar faz a segurança da escola. Você passa a ter uma educação cívico-constitucional, educação de qualidade. Aí o número de evasão diminui, relação boa entre aluno e professor. Então, eu sou a favor. Então, eu voto nas coisas boas para o município. Eu gosto das coisas boas para o município. Fui contra, por exemplo, posicionei contra sempre o aumento do presidente da rede, né? Então, as coisas boas, que forem boas para a população, eu vou a favor. As coisas ruins, eu vou contra. 90 dias agora para me defender novamente, né? Para responder as perguntas que eu vou ter que responder. Eu vou responder totalmente com maestria, porque foi o que realmente aconteceu. Inclusive, a gente pediu e a gente quer intimar a outra doutora, que disse que estava em São Paulo. Eu pedi para intimar a outra doutora, porque ela disse que estava em São Paulo, enquanto a outra doutora disse que, na verdade, ela tinha saído para jantar junto com ela. Então, ela precisa participar da comissão também. Eu quero que ela esteja na comissão, que ela fale a verdade. Porque lá a gente vai saber quem está mentindo e quem está falando a verdade. Eu quero que ela participe da comissão. Eu quero que a doutora que disse que estava em São Paulo participe da comissão, junto com a doutora que disse que ela estava jantando junto com ela. Porque uma das duas está falando a mentira. Uma das duas está... É um malabarismo isso aí, né?
Então, é uma situação constrangedora, né? Por via das dúvidas, meu mandato não para. A gente continua nosso trabalho de fiscalização de forma eficiente para a população. Infelizmente, estou proibido judicialmente de comparecer às unidades públicas de saúde. A pedido do CREMESP, uma ação do CREMESP, a Justiça Federal entendeu que eu não posso mais entrar numa unidade de saúde. Então, para ser atendido, por exemplo, não posso. Eu tenho que ir lá para o Galileu em Valinhos, tenho que ir para outro hospital em Valinhos, porque se eu for no hospital de Campinas, eles entendem que eu estou fazendo uma fiscalização, tenho que pagar 50 mil de multa. Então, não posso entrar no hospital mais na nossa cidade. Eu fui proibido de fiscalizar. Fui proibido. E a minha prerrogativa, segundo o artigo 31 da Constituição, segundo a lei orgânica do município, eu posso entrar nas unidades de saúde para fazer a minha fiscalização. E hoje eu não consigo nem ser atendido na unidade pública de saúde de Campinas por receio e por medo de ter que pagar 50 mil reais de multa se alguém entender que eu estou lá fiscalizando. Sendo que é meu trabalho, eu fui eleito para isso. E é importante a população entender também que tudo que é possível eu faço. Eu luto pelo povo campineiro. Entrei com recurso contra essa decisão, contra essa ação absurda do Conselho Regional de Medicina. E infelizmente a justiça é algo demorado, né? Mas nós entramos com recurso, eu não sei o que vai dar esse recurso, só que eu tenho fé, convicção, plena convicção que um dia eu poderei ajudar de forma mais contundente, de forma mais objetiva. Eu vou poder ajudar, a população vai descobrir. Eu vou poder ajudar, eu tenho certeza disso. Porque eu tento como vereador, eu estou tentando como vereador sempre, em tudo que é possível, tudo que está ao meu alcance. Desde o dia 1º, tomei posse na Câmara Municipal de Campinas, saí da cerimônia de posse e fui direto para o hospital. A primeira coisa que eu fiz, poderia ir para um restaurante comemorar, poderia ir para um bar beber, poderia sair com meus amigos, sair com a minha família. Não, eu fui para o hospital fiscalizar no dia 1º de janeiro, depois da cerimônia de posse. Minha equipe me chamou de maluco, todo mundo me chamou de maluco. Eu fui para o hospital fiscalizar porque a população me elegeu para isso, não foi à toa, não foi à toa. Então eu gosto, assim, eu tenho prazer em fiscalizar, eu gosto de trabalhar. Mas infelizmente hoje eles me impedem. Mas eu tenho certeza que um dia a gente vai voltar a colocar o pé no hospital. Enquanto a gente não coloca o pé no hospital, a gente toma outras medidas, como projetos, como ações, requerimentos, encaminhamentos ao próprio Ministério Público, a gente faz tudo isso. Porque a população tem que entender que eu não estou parado, eu não estou quieto. Eu não tô quieto, não tô colocando o pé no hospital para ver se o médico tá lá. Mas por fora, nos bastidores, estou fazendo muita coisa. Tem muito projeto de controle de estoque de medicamentos que precisa passar. Recentemente aí saiu na mídia que estava com falta de medicamentos. Mas o município não tá com falta de medicamentos. Acontece que você chega no posto de saúde, por exemplo, no distrito do Campo Grande, de Ouro Verde. Aqui, esse daqui do distrito do Campo Grande, de qualquer bairro que seja, tem um número excessivo de medicamentos mais que o necessário. E o outro não tem. Então, você fazendo essa interlocução, você fazendo esse contato entre os centros de saúde, você passa a ter o número exato de medicamentos necessários em todos os centros de saúde. Então, é um projeto muito importante. Intérprete de Libras em todas as unidades de saúde, projeto Fila Zero para zerar as filas de consultas, exames e cirurgias. Então, nós temos muitos projetos, né? A própria questão do concurso da Rede Mário Gatti, eu já estava assim com o CREMESP, com o Conselho Regional de Medicina, sem poder entrar nos hospitais. Eu fui lá, fiz a denúncia e a gente conseguiu acabar com esse concurso fraudulento. Supostamente fraudulento. A gente conseguiu fazer com que os alunos, os residentes, fossem desclassificados e fossem suspensos. Então, a gente precisa continuar nessa linha. Eu continuo na linha da fiscalização. Eu faço o que é possível. E eu tenho fé em um dia poder voltar a pisar no hospital. Mas a população votou em mim para muito mais que isso. Para eu tomar todas as rédeas, todos os caminhos possíveis, para não deixar o negócio desandar. E é isso que eu faço. Eu continuo firme, com foco, com força, com determinação pelo que eu faço com a população. Porque eu honro muito o voto do meu eleitorado, eu anseio do meu eleitorado, né? Então, essa comissão processante vai mostrar tudo isso. Vai mostrar que, na verdade, eu estava no exercício da minha função, cumprindo com a minha obrigação, porque o que eu faço não é nada mais, nada menos, sou funcionário do povo. Né? Eu preciso honrar o voto, preciso honrar a população que paga meu salário. E paga esse meu salário em dia, não atrasa, meu salário não atrasa. Tem um monte de salário aí da população do servidor público que fica atrasando. O meu não atrasa, né? Então eu preciso trabalhar. E, infelizmente, alguns não querem que eu trabalhe. Digo, o próprio Conselho Regional de Medicina, por exemplo. Mas a gente continua firme e forte, nosso trabalho continua. Estamos indo nas obras públicas que estão acontecendo, vendo o andamento das obras públicas, estamos vendo se o recurso está indo para o local correto, estamos indo
em áreas como esporte, lazer, educação, a própria educação. Depois que eu fui proibido de entrar nos hospitais, fui nas creches, estou indo nas redes de ensino. Então dá para fazer muita coisa, né? A gente está atuando, a gente está conseguindo exercer a nossa função, mesmo dentro de uma comissão processante. A gente consegue exercer nosso mandato graças ao amor poderoso Deus. E sobre a questão da cassação ainda, você consegue, assim, dar um panorama pra gente de como que isso vai se desenrolar, a previsão futura disso, assim, as etapas e, digamos assim, dá pra prever um desfecho em relação a isso? E aproveitando também, quero pegar um gancho com outra pergunta sobre a questão dos hospitais, que você falou que não pode entrar nos hospitais. Tem algum prazo de validade isso ou não? A primeira pergunta, questão do processo de cassação, é 90 dias para me defender, as oitivas, né? Vão chamar testemunhas. Então, o cara que tá lá como testemunha, que nem é para ser testemunha, vai testemunhar, não sei o que ele vai falar, né? Mas vai. Então, as testemunhas e novas defesas e novas juntadas no processo. E aí o prazo máximo é 90 dias. Depois desses 90 dias, há um novo relatório por parte do meu relator. E esse relatório vai dizer se o processo está encaminhado para a cassação ou para a absolvição, né? Sendo encaminhado para a cassação ou para a absolvição, de qualquer forma vai para plenário, os vereadores podem votar contra o parecer do relator ou a favor do parecer do relator. Então, se o relator falar, eu acho que tem que cassar, os vereadores podem votar contra. Se ele falar, não acho que tem que cassar, os vereadores podem votar contra ou a favor. Então, no final vai para plenário e quem decide são os 33 vereadores, né? O presidente vota, né? Para abertura o presidente não vota, mas agora o presidente vota. Então, são os 33 vereadores que decidem. Segundo ponto, a questão da justiça, nessa proibição de fiscalizar as unidades públicas de saúde, não tem um prazo exato, né? Então, a partir do momento que eu fui proibido, eu tive que apagar muitos vídeos, tive que apagar vídeos das minhas redes sociais por ordem e por ação do Conselho Regional de Medicina. Cada dia que esse vídeo ficasse no ar, eu teria que pagar 10 mil reais. E por cada fiscalização, 50 mil reais. Então, é algo absurdo, um valor também altíssimo, né, que não tenho condições de ficar pagando isso, e a gente vai recorrer, né? Tem que recorrer e a justiça a gente sabe como é. Demora, mas eu tenho fé, eu tenho confiança na justiça. Eu crio projetos, mas crio leis, né? Crio leis. E a lei que eu mais gosto é a lei do retorno. Qual o projeto de lei que te mais orgulha? E qual o projeto que você tem para a cultura e para a juventude hoje de Campinas? Olha, é um projeto de lei que eu gosto muito, o projeto do Naming Rights. Como funciona esse projeto do Naming Rights? Pega, por exemplo, sou cientista, mas você pega o exemplo da Arena Corinthians. A Arena Corinthians se transformou em Neoquímica Arena. Então o Corinthians não vendeu a Arena para a Neoquímica, mas vendeu o Naming Rights para a Neoquímica. Então a Neoquímica vai lá, faz o aporte do recurso para o clube e, em contrapartida, o clube divulga a marca. A Neoquímica Arena em seu estádio, fica lá gigantesco. E coloca no nome do estádio. Por que a gente não pode pegar, por exemplo, o Parque Taquaral e ser Parque Taquaral Coca-Cola? A Coca-Cola faz o aporte do recurso, a gente coloca o sobrenome do parque com Coca-Cola, e esse recurso que vai chegar a gente usa para revitalização do espaço. Existem muitos espaços que precisam disso. Cito o Bosque do Dique 1, o Centro Olímpico de Campinas, né, que é o Centro Esportivo de Alto Rendimento, uma obra parada que seria o ginásio poliesportivo, né? Inclusive hoje na Câmara de Campinas nós teremos uma frente parlamentar para debater justamente a revitalização do CEAR, o Centro Esportivo de Alto Rendimento, que é muito importante. Já entra na questão do esporte. Então é um projeto muito importante que enriquece a nossa cidade, mas faz com que o recurso vá para o lugar correto. Porque a gente está cansado de ficar imaginando para onde que está indo o recurso. O recurso precisa ir no lugar certo. Esse projeto destina o recurso justamente para o espaço público que vai ter o naming rights. Então você pega o Bosque do Jequitibás. Se for uma empresa lá, a Coca-Cola, e adotar o Bosque do Jequitibás, o recurso vai para o próprio Bosque do Jequitibás e vai ser revitalizado o Bosque do Jequitibás. É uma espécie de parceria, né, que muitos se assustam com a privatização, né? Então é uma forma de você ajudar, de você revitalizar e de tirar esse negócio da privatização para os que não gostam e fazer com que o projeto vá para frente e passe. Eu, por exemplo, sou a favor da parceria público-privada, da privatização de algumas coisas. Algumas coisas eu acho que podem ser privatizadas, algumas coisas eu acho que não. Mas isso tira o susto e o medo de algumas pessoas e faz com que as coisas deem certo.
Porque, de certa forma, o Parque Taquaral vai continuar sendo o Parque Taquaral. A gente não vai vender o Parque Taquaral. Continua sendo do município. Entendeu? Entendi. Acabar privatizando não é mais do município. Tem essa questão. Então é um plano B, né? E que deveria, pelo menos, passar. É um projeto que não foi para votação ainda, assim como todos os nossos outros 25 projetos. Mas é um projeto muito importante para a cidade de Campinas. Projeto cultural. Estive na Escola Francisco Glicério ontem. Eles querem fazer uma revitalização do espaço cultural deles. Que legal. E a gente vai ajudar. Né? A gente vai ajudar com isso. Né? Eles precisam de instrumentos, eles precisam de aula de dança, hip hop, artes marciais. Eles querem sair para fazer eventos com a prefeitura. E nós vamos ajudar nesse tipo de coisa, nesses projetos culturais. E posso citar aqui, são muitos projetos, posso citar aqui alguns outros projetos, por exemplo. E nós temos aqui o meu primeiro projeto, que foi o controle de pontos justamente dos profissionais da saúde do Hospital Ouro Verde, porque foi um hospital que eu cheguei lá, entrei no Hospital Ouro Verde e não tem controle de ponto, então você só carimba. Então um doutor pode carimbar para o outro, né? E eu cito aqui, digo aqui novamente, reitero, existem vários médicos bons, existem muitos médicos capacitados. Na Câmara de Campinas hoje, por exemplo, nós temos 3 médicos. Existem muitos médicos bons que exercem sua função com maestria e cumprem com seu juramento. Assim como existem os que não são bons e que sobrecarregam os bons e justamente também sobrecarregam a enfermagem. Do mesmo jeito que na minha própria classe, a política, existem bons profissionais, existem bons funcionários do povo, e existem aqueles que não cumprem com o juramento, porque a gente faz um juramento no dia 1º, eu subo na tribuna e falo, assim eu prometo. Né? Então nós temos esse projeto importante, aqui também obriga que os lacres de segurança no pátio da empresa de transporte de Campinas, então para dar segurança também ao carro e ao dono do veículo. Nós temos alteração do nome da guarda para a Polícia Municipal, só que é uma incógnita até hoje no Brasil isso, porque a justiça está revertendo, o STF não está querendo a mudança do nome. Eu tomei essa iniciativa de querer mudar o nome da Guarda Municipal de Campinas para a Polícia Municipal de Campinas, mas o Supremo Tribunal Federal não quer. Eles acham que a guarda tem um papel de polícia, eu também acredito que sim, persegue bandido. Faz tudo, né? Faz tudo. Então, eu chamo, inclusive, meus amigos guardas municipais de polícia, né? Polícia Municipal. Só que o STF não quer que a guarda seja denominada Polícia Municipal. Mas eu tomei essa iniciativa. Também aqui o programa de vigilância inteligente, o uso de drones, né, pela própria Guarda Municipal, para resgate, para ações onde você envolve enchentes, ações de furto, contra roubo, operações policiais. Você pode fazer uso desse drone inteligente, né, um drone que sobrevoa a casa da pessoa, uma operação policial é super importante, ainda mais se for um drone com inteligência artificial, né? Então, ele auxilia a Guarda Municipal em atividades ligadas à segurança pública, ao bem-estar da população e preservação também do meio ambiente, né? Aqui nós temos o programa Fila Zero, que eu citei aqui no começo, onde você reduz fila e agiliza atendimentos de serviços públicos municipais por meio da digitalização e simplificação dos processos administrativos. Nós temos o projeto que autoriza o Poder Executivo, a Prefeitura, porque nós temos 3 poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Meu eleitor sabe disso. Só que a população por um todo precisa entender disso. Né? Que muitas das coisas são do Poder Executivo, é da própria Prefeitura, né? Então, quando a gente faz uma fiscalização de algo, uma obra pública, por exemplo, é uma obra da prefeitura. O vereador não faz obra. Eu não faço obra. O vereador não faz obra. O vereador não poda árvore. O vereador não tapa buraco. A população tem que entender isso. Tapou um buraco. Foi o vereador? Não, não fui eu. Não fui eu. Eu não fui lá, falei, vai lá e tapa esse buraco. Não, o vereador não faz isso. Eu não faço isso. Não é minha prerrogativa. Né? Pesquisem no Google. Funções do vereador. Você não vai ver nada disso. Faz obras, tapa buraco e pode dar. Não existe isso. O que a gente faz? O que eu faço com o vereador? Eu posso fazer uma indicação para a execução desse serviço. Então, eu acho importante, prefeito, que tape o buraco dessa rua aqui, que pode essa árvore, que faça uma obra aqui e tal. Eu acho importante. Eu fiz vários pedidos, por exemplo, do ponto de apoio aos motoboys aqui de Campinas. Só que eu não consigo ir lá e colocar um ponto de apoio ao motoboy. Eu faço uma indicação, porque esse valor, esse recurso sai do executivo, sai da prefeitura. A prefeitura é quem faz. Então, se a prefeitura achar que deve fazer, ela faz. Se achar que não, ela não faz. Vai fazer. Se o prefeito não gosta de mim, não vai fazer. Se gosta de mim, ele vai. Mas se ele achar importante e não gostar de mim, ele acaba fazendo. Mas existem situações que podem ser pessoais.
em alguns municípios, no sítio exclusivamente de Campinas. Então, vereadores da oposição, vereadores da base, é a política e existe isso, é um fato, é a verdade, né? É verdade. Eu acho que o prefeito da nossa cidade é um prefeito democrático, um prefeito que escuta, é um prefeito que dá para conversar, é um prefeito que dá para apresentar as demandas para ele. Agora, chegar nas mãos dele, chega nas mãos de muitas pessoas. Chega na mão de secretários, chega na mão de autarquias, um projeto, por exemplo, antes de chegar para votação do plenário, passa por diversas comissões, passa para a Comissão de Constituição e Legalidade, vai para a primeira votação, depois para a segunda. Então, é um rito. E se alguém no meio desse rito não for com a sua cara ou estiver mais atrelado a fulano ciclano, não vai aceitar que isso vá para frente. A verdade é essa. Então, enfim, aqui o controle de estoque de medicamentos que eu já falei, esse projeto que já citei aqui, o cadastro municipal de pessoas condenadas por crime de estupro e violência contra a mulher, esse é um projeto muito importante, porque uma empresa pode puxar a ficha do cara e ver que ele foi condenado justamente por esse crime e não contratá-lo. Eu acho isso mais que importante. Mas agora, como foi o Maio Laranja, a gente vai incluir uma emenda aqui nesse projeto, né? A gente vai ou criar um novo projeto que também institui o cadastro de pessoas condenadas por crime infantil, crime de abuso infantil, violência contra as crianças, por conta do Maio Laranja. Nós temos aqui também o direito de acesso à posse do prontuário médico pelo próprio paciente ou pelo seu representante legal e dar outras providências. Hoje é muito difícil para a população ter acesso ao seu prontuário médico, né? É muito difícil, é uma burocracia gigantesca que esse projeto facilita. Nós temos aqui a isenção do pagamento da taxa de emissão da segunda via do bilhete único, que é o chamado passe, conhecido como passe de ônibus, para pessoas que declararem estado de pobreza, nos termos da Lei Federal número 7.115. Então, a pessoa que declara estado de pobreza, ela vai ficar isenta de pagar a segunda via do passe de ônibus de Campinas. Projeto importante, que pensa no povo, que pensa na população, que pensa no que mais precisa do transporte público de Campinas hoje, porque nós pagamos impostos para ter um serviço de qualidade. Sim. Convenhamos. Nós pagamos o IPVA para ter uma rua bacana, para ter um asfalto de qualidade, para não ter buraco nas ruas. Nós pagamos impostos para ter um transporte público bom. E quando o transporte público não é bom, assim como sucateado, a gente precisa de soluções, né? Nós teremos agora, por exemplo, uma nova licitação que está prometendo 50 ônibus novos. E nós vamos fiscalizar. Dou aqui meus parabéns à gestão de Campinas por priorizar esse processo de licitação, né, que vem há muito tempo. Nós esperamos aí, o próprio Poder Executivo espera que essa licitação não fique vazia novamente. 50 ônibus novos vai ser um sucesso para a nossa cidade, com ar-condicionado, com carregadores de celular e afins, né? Então nós faremos a fiscalização dessa licitação, né? O Poder, tanto o Legislativo, a nossa Câmara Municipal, quanto a Prefeitura está de olho nessa licitação e pode ajudar na questão do transporte público da cidade. Mas, na situação que se encontra hoje, não é nada mais justo que as pessoas que declararem estado de pobreza, os pobres, não precisem pagar a segunda via do passe de ônibus, que inclusive está caro, né? Outro projeto que dispõe a isenção de IPTU para policiais civis, militares e guardas municipais. Eu acho muito importante porque aqui defende a população. Alguém vai te roubar na rua, você não vai chamar o Batman. Você vai lá e você vai chamar a polícia militar, a polícia civil e a guarda municipal. Aqui, o outro programa que institui o Programa de Valorização da Vida no município de Campinas, né? Contra a depressão, que hoje é uma doença, né? Inclusive pegando mais os jovens, as crianças, né? Eu já tive depressão, né? Eu na minha infância tive depressão, né? Eu sempre fui das redes sociais, então já fui influenciador digital, aquela coisa. Então no começo da minha vida, a gente passava por situações assim, a ciumeira sempre me perseguiu na minha vida inteira, né? Mas desde criança eu sei lidar com isso. Então é até interessante que em namoro meu eu falo assim, a pessoa chega, você acha que eu sou ciumenta? Eu falo, não, porque eu já passo por tanto ciúme na minha vida. Outro projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de profissional de Libras, é o que eu citei aqui também, em todas as unidades públicas de saúde do município. E esses são nossos projetos. E nós temos aqui também os projetos de lei complementar, como é o Naming Rights, que eu citei para vocês. Aqui também a recarga do Pix, a recarga do passe via Pix na Transurc. Então, você pode recarregar seu passe via Pix pelo aplicativo da Transurc. Hoje não é possível isso. Então, você faz o recarregamento
desse passe via Pix pelo aplicativo, facilitando o serviço e é bom para a própria INDEC, para a própria prefeitura, para a própria Câmara Municipal, que vai parar de receber denúncias de pagamento, né? Isso é muito importante. Aqui o Name Rights e o nosso último projeto aqui, que está nessa lista, que dispõe a obrigatoriedade da empresa permissionária ou concessionária de energia elétrica por relação dos fios, dos cabos soltos que você vê por aí nas ruas, né? Então aqui a empresa permissionária ou concessionária de energia elétrica do município de Campinas realiza o alinhamento e retirada dos fios inutilizados dos postes e notificam as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos da outras providências. Então hoje essas empresas têm um prazo para retirar esses fios, né, um prazo grande para retirar desses fios. Nós queremos diminuir esse prazo para 72 horas. Então a empresa vai ter no máximo 3 dias para fazer esse serviço de retirada desses fios que deixam a nossa cidade feia e causam perigo, né? Você passa lá, às vezes o fio aqui está passando energia ainda. Tá solto, tá passando energia, eletricidade. E você vai lá, você vai levar um choque, né? Bate em cima de um carro, o carro vai lá, enrola o fio e leva o cabo junto. Então, é muito perigoso e a gente precisa dar uma atenção especial a isso. Então, são projetos muito bons. Infelizmente, nenhum deles ainda foi para plenário. Como eu disse, antes de chegar para plenário, tem ritos, tem um rito antes. Só que são projetos que mudam a vida da população para muitas situações, né? Fico triste por nenhum ter ido para plenário ainda, mas articulando e tenho certeza que com muito esforço do nosso mandato a gente vai conseguir. Mas é importante que a população veja isso, né? Sim. É importante que a população veja. A gente vai terminar nosso mandato com 100 projetos, isso eu te garanto. E veja só, se a população vê 100 projetos e nenhum foi para plenário, aí a culpa é do Vini. Ou é do plenário? E assim, tem que ir, cara, tem que aprovar. Nós aprovamos projetos muito bons, já votei muito projeto bom na Câmara Municipal, né, de autoria dos meus pares, muitos projetos bons. Como eu falei, voto em projeto aqui, voto em projeto aqui desde que seja bom para a cidade, né? Então já votei em muitos projetos bons. Farmácia Popular, que foi um projeto bom, né? Se não me engano, não sei se foi a autoria do Eduardo Magoga ou do Rodrigo Farmadic, agora não me vem à cabeça. Projeto de farmácia popular, super importante. Então nós temos muitos projetos bons na Câmara Municipal que eu voto a favor e preciso que os meus passem também. Agora, articulando, tendo boa convivência e respeito pelos nossos pares, eu tenho plena convicção que isso vai acontecer. Agora, uma notícia importante é que eu assumo agora a presidência da Comissão de Assuntos Metropolitanos. Né? Legal, parabéns. Então é muito importante porque a gente vai conversar ali com todos as lideranças das outras cidades da região metropolitana de Campinas. E quando a gente fala de região metropolitana, a gente não fala só da região metropolitana em si. A região metropolitana envolve 25 cidades. Né? 25 cidades. A região administrativa de Campinas, que engloba um raio de 160 quilômetros, pega 150 cidades. Caraca. Região administrativa. Então a gente vai correr tudo isso, conversando com as lideranças, pegando ideias para a nossa cidade de Campinas. Nós tivemos algumas ações, não só os projetos, nosso mandato não vive só dessa questão dos projetos, por mais que nós tenhamos muitos projetos. 1 milhão para o Hospital da Mulher em Campinas, que nós conseguimos, né? Através de uma parceria estadual com o deputado Ortiz. Nós conseguimos agora essa questão da Escola Francisco Glicério, que a gente vai conseguir ajudar diretamente com o Estado. A Francisco Glicério é estadual, o vereador tem a prerrogativa municipal. Então, quando a prerrogativa é outra, a gente corre atrás de outros caminhos. Viaturas aqui para Campinas, a gente está conseguindo também. A questão dos concursos que a gente conseguiu desmantelar. A gente vem representando Campinas internacionalmente. Então, eu fui recentemente num fórum e numa rodada de negócios com diplomatas indianos, com diplomatas americanos e também chineses. Sou o presidente da Frente Parlamentar Campinas-China. Por conta da tecnologia que a gente precisa para a nossa cidade, que eu acho muito importante, no combate à dengue, por exemplo, que a China tem uma tecnologia muito boa no combate à dengue, e etc. Então a gente faz essa representatividade internacional da nossa cidade, fora todas as nossas fiscalizações, recebendo crianças também na Câmara Municipal, porque eu acho importante a gente dar educação política às crianças, afastando essas crianças da doutrinação, mas também ensinando a política boa, porque a política, quando é usada para o bem, ela é muito importante, ela é muito boa e ela fomenta algo no coração das pessoas, né? As pessoas entendem. A criancinha tá lá, o pai e a mãe reclamam da gasolina, pô, a gasolina tá cara, a criança, por que será que tá cara, né? Tal, e lá na frente ela vai entender. É bom ela já saber desde cedo. Né? Já saber desde cedo o que está acontecendo. É importante a população acompanhar as sessões na Câmara Municipal. Então nós fazemos um serviço bom e prestativo, mesmo sem esses projetos aqui, por exemplo, até hoje terem sido aprovados. Porque eu faço a minha parte, está aqui, ó.
Tô fazendo a minha parte. Pô, a população tá pagando meu salário, que não é barato, inclusive. Tá pagando meu salário, pagando o salário todo do meu gabinete. Então tá, ó, tô trabalhando. Tô aqui, tô na rua até meia-noite, até 1 hora da manhã. Tô na rua, tô trabalhando. A população tá vendo que eu tô fazendo meu trabalho, a minha parte. E é um voto assertivo. Entendeu? Então, fico muito feliz pelo desempenho que a gente está tendo. Mesmo dentro de uma comissão processante, o nosso trabalho não para. Eu vi também que você fez um feirão muito importante, que é o feirão de empregos, que ele não diminui a quantidade de desempregados. Queria saber, vai ter outro feirão? Como que tá? Você já preencheu tudo? Que seria uma ótima coisa que você fez, que eu achei muito interessante. Vão ter outros feirões, mas não somente um, né? Uhum. Antes de me candidatar, eu tinha prometido 1.000 vagas de emprego no meu mandato. Eu confesso que eu prometi até pouco, porque a gente conseguiu agora 200 vagas de emprego com a Solística. Uhum. Inclusive, é uma questão importante, porque hoje nós temos, por exemplo, na nossa cidade, as pessoas em situação de rua. E as pessoas em situação de rua é um tema muito delicado. Então, você pega duas posições. Você precisa dar um amparo jurídico e social para o psiquiatra, porque hoje o psiquiatra tem medo do laudo ser judicializado e ser perseguido pelo Ministério Público, etc., por juízes, por promotores. Então, a prefeitura, a Câmara, dando apoio jurídico para o psiquiatra, ele vai fazer esse laudo mostrando que a pessoa, que é dependente químico, é um morador de rua, e o morador de rua é um dependente químico ali nessa questão específica. E a gente vai poder tirar essa pessoa da rua. Porque hoje você não consegue ir lá e tirar, você não consegue fazer uma internação dessa pessoa sem ter um laudo. Então você tendo um laudo, você tira, você consegue tirar essa pessoa, não tem escolha, ela vai sair, tem um laudo mostrando que é dependente químico. E por si só é crime você fazer o uso de entorpecentes em solo público e em espaço público, você não pode. Então você tira essa pessoa da rua e você dá todo o amparo. Amparo psiquiatra, você dá a visita da família, se ele tiver uma família ali, ou você vai entrar em contato com a família, você vai fazer o registro dessa pessoa em situação de rua, comida, hidratação, roupa, banho, esporte. Você vai dar tudo o que essa pessoa precisa para sobreviver e para viver e para lá na frente ela ser reinserida no mercado de trabalho. Enquanto nós não temos esse projeto dando pontapé inicial através do executivo, o que a gente faz? A gente emprega essas pessoas onde dá. Então, a Solística, por exemplo, procurou nosso gabinete, né, quis fazer uma parceria. Como funciona essa parceria? Eles têm as vagas de emprego na empresa, eles contam com a minha divulgação, com o meu mandato para fazer a captação dessas pessoas. Pessoas aleatórias, pessoas que vão trabalhar para eles, não para mim, para eles, mas com a minha ajuda. E aí eu consigo orientar e eu consigo dar essa oportunidade. Né? Então, a gente conseguiu algumas pessoas em situação de rua que estão sendo empregadas, por exemplo, né, nas empresas. Então, nós teremos outros feirões, né, agora está para surgir mais um feirão de novas 200, 180 vagas de emprego, isso já nos primeiros 5 meses de mandato. Então, nós temos outros 3 anos e meio de mandato para conseguir aí outras 500 vagas de emprego. Totalmente possível, a gente vai entregar até mais do que a gente prometeu em vagas de emprego para a população. Né? Nosso mandato é um mandato que gera emprego para a população, é um mandato que oferta emprego para a população, que mostra oportunidade de emprego para a população, que hoje é uma situação muito difícil, é muito complicado você ter um emprego no nosso país e quando você tem um salário muito baixo. Né? E aí já entra numa questão estadual, federal, da questão salarial, né? Que não envolve o próprio município, tudo que está ao nosso alcance a gente faz. Perfeito. E eu vi também que você foi na Cracolândia, em São Paulo. E hoje que não tem mais lá, né? Que acabou, entre aspas. E você vai conseguir trazer isso para Campinas também? Então, é uma coisa que tem que acender na cabeça do executivo, né? Também. A gente tem nossas ideias, nossos projetos, né? O projeto que existe da Fazenda de Acolhimento aos Dependentes Químicos é muito importante. Eu sou a favor da integração compulsória, mas o Ministério Público não deixa. Eu sou a favor de retirar as pessoas da rua e devolver para sua cidade de origem, mas o Ministério Público não deixa. E a questão é que em São Paulo, o Poder Executivo, em uma ação conjunta com o governo do estado, está conseguindo fazer isso com maestria e perfeitamente. Então, muitas pessoas falam, não acabou a Cracolândia porque agora pulverizou e todo mundo está em um canto de São Paulo. Não, mas calma aí. A Cracolândia era um problema maior. Você tinha um núcleo ali de pessoas usando crack, de pessoas usando cocaína, de pessoas usando diversos tipos de droga,
em um núcleo específico, onde elas ocupavam um espaço específico da cidade, atrapalhando os comerciantes, atrapalhando o usuário do transporte público, atrapalhando os transeuntes, atrapalhando todo mundo, desvalorizando aquele espaço da cidade, o que é um risco para a população e para o município e para o estado, desvaloriza completamente essa área, atrapalha completamente o trabalhador, atrapalha completamente o comerciante. E agora, com o fim da Cracolândia momentaneamente em São Paulo, o que a gente pode ver, as pessoas, certo, de fato, algumas se pulverizaram mesmo, estão em outros locais da cidade de São Paulo. Só que não vai ter essa desvalorização como estava tendo antes. Sim. Né? Não vai ter essa junção, esse núcleo de pessoas como vai ter, como está tendo antes. Então acabou assim, momentaneamente, acredito. Vamos ver se vai continuar assim até o fim. Eu torço muito por isso e pô, seria fantástico se continuar assim até o fim, cara. Seria fantástico. Mas até então, uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu. Porque acabou. Realmente, a gente não vê. Eu fui lá e não tem Cracolândia lá mais. Não tem. Então é algo assertivo. E hoje em Campinas, a nossa mini Cracolândia na Catedral Metropolitana. E embaixo do viaduto ali. E também naquela. Atrás do terminal central. Ilha de Caras. A guarda chama lá de Ilha de Caras. O vereador, em relação à questão dos radares, retirar os radares, como funciona isso? Olha, os radares são incômodos para a população, o radar é um incômodo para a população campineira, de fato. Existem aqueles que realmente precisam, eu entendo disso. Mas existem aqueles que, na minha opinião, como cidadão comum e também como vereador, na minha opinião, não precisa, né? Então você pode, tem alguns de 50 km por hora, por exemplo, que você pode substituir por radares de 60 km por hora, né? Porque ali você atrapalha aquela via, você faz com que ali o trânsito atrase, você fecha tudo aquilo. E a cidade não fecha, não pode. Então, na minha opinião, dá para substituir por lombadas eletrônicas, por redutores de velocidade, dá para fazer a sua substituição ou a retirada ali de alguns desses radares. Claro que alguns vão continuar, é claro que alguns precisam, mas tem como a gente reduzir aí, no estudo que o meu gabinete fez, tem como reduzir ali 20%, 30% dos radares da nossa cidade. Né? Claro, um trabalho conjunto, né? Eu como vereador, por exemplo, estou trabalhando para isso, fiz um requerimento de informações, solicitando ali saber quais são todos os radares de 50 km por hora da cidade, se já tem um estudo previsto para trocar por lombadas eletrônicas, por redutores de velocidade, se a gente pode trocar quais estão disponíveis, todos os pontos de radares da nossa cidade. Eu fiz esse requerimento de informações, eu fiz esse pedido e a gente está trabalhando para isso, alertando o Poder Executivo, alertando toda a Câmara, todo mundo, que é necessário sim essa substituição. Agora, é uma ação que tem que ser conjunta, né? Eu faço a minha parte, eu faço o meu trabalho, o meu mandato. Não, perfeito. Eu vi também sobre o descarte ilegal. Tanto que você gravou um vídeo revoltado e eu também fiquei. E como que faz para fiscalizar eles, punir eles e voltar a limpar, deixar limpo lá? Porque tá feio aquilo lá. O que faz agora? Essa ação do descarte regular incomoda muito porque muitos pontos da cidade têm esse descarte ilegal. Né? Muitas empresas vão lá com seus caminhões e descartam lixo de forma irregular. Não tem uma fiscalização disso hoje. Né? Então o problema está nisso. O problema está justamente na questão da fiscalização. O cara vai lá, joga lixo e fica por isso mesmo. Depois quem tem que limpar é o próprio poder público, a própria prefeitura. Então prejudica não só a população e o meio ambiente, prejudica a própria prefeitura. Ou não só a prefeitura, prejudica a população e o meio ambiente. Então prejudica todo mundo de fazer esse descarte irregular. E aí ele vai lá, descarta de forma ilegal. Então a gente pegou no pulo. E aí a gente aguardou, acionou a guarda, falou ali que naquele local específico estava tendo descarte legal, dava para ter uma ronda intensificada ali. E o próximo caminhãozinho que foi lá descartar lixo irregular foi pego pela guarda municipal. Agora vai ter que pagar uma multa bem alta aí, acredito. Então, será que valeu a pena, né? Será que valeu a pena jogar o lixo naquele aterro irregular ali? Será que valeu? Não valeu, né? Porque agora vai ter que pagar uma multa altíssima. Mas eu tenho certeza que esse específico nunca mais volta lá, né? Não, sou burro, né? Ô, vereador, aproveitando, né? Porque assim, talvez o público não saiba, e até legal você como vereador, se você puder explicar pra gente. Quais são as etapas que um projeto leva para ser aplicado, né, as etapas que ele passa, e assim, em média, se ocorrer tudo bem, tudo na perfeita harmonia, quanto tempo leva para sair do papel? Olha, nós fazemos o projeto, ele passa pela biblioteca primeiro, eles vão corrigir tudo, erro de ortografia, qualquer coisa. Ele passa, porque eles vão ver se tem algum projeto igual ao seu ali, né? Passa pela comissão de Constituição, né, para ver se o projeto é constitucional. Ali na comissão, eles podem já arquivar seu processo se eles quiserem.
Eles podem deixar engavetado, eles podem demorar para levar para frente, eles fazem o que eles quiserem. Mas aí tem essa comissão que decide se o processo vai para frente ou não. O processo indo para frente vai para a primeira votação. Passando a primeira votação, ele pode ir para a segunda votação. Indo para a segunda votação, ele é aprovado, vai para o decreto do prefeito. Agora, ele pode ser aprovado na primeira votação e não na segunda. Né? Ele pode ser aprovado na primeira e não na segunda. Então, às vezes aprova na primeira, mas não na segunda. Ou já não é aprovado na primeira votação. Aprovado nas duas, ele vai para decreto do prefeito. Depois sai no Diário Oficial. Leva mais alguns bons dias ali, cerca de um mês, acredito. Algumas boas semanas. Para que o projeto, para que a lei possa valer. Então, é demorado. É uma coisa demorada, é uma burocracia muito grande. Então, é o que eu sempre falo. É o que a gente percebe quando a gente entra na política, né? A gente reclama, por exemplo, das obras, tal, uma obra ou outra demora, tal. Realmente, né? No nosso país tem muitas obras ali que demoram e de forma suspeita no nosso Brasil, né? No nosso estado, enfim. Agora, um projeto para ser tão demorado, imagina uma obra, então, né? Você faz na sua gestão e na outra nem acabou ainda, entendeu? Entendi. Mas as coisas são muito demoradas. Eu acho que devia ser algo mais ágil, de certa forma. Não sei como a gente poderia fazer isso. Nunca cheguei a pensar nisso. Um projeto, alguma articulação, alguma questão ali, uma ação conjunta que faça a coisa ser mais ágil, né? Porque é muito tempo, né? O rito é muito grande. Mas enfim, é o rito comum das coisas, de muito tempo. O vereador vai e fica, a Câmara. Porque muitas cidades têm uma Câmara Municipal, mas poucas têm um poder legislativo. Campinas tem um poder legislativo. Eu, assim, eu sou vereador hoje. Amanhã eu posso não ser. Mês que vem, daqui 3 anos eu posso não ser mais. E eu fui. Mas o poder legislativo de Campinas continua. Outro vai me representar lá. Né? Sim. Outro vai representar a população lá. Então, o poder legislativo de Campinas é algo muito importante e muito grande. Então, deveria haver essa questão do rito. Mas eu respeito, né? Eu cheguei depois e eu respeito. Ô vereador, uma dúvida. Você falou que hoje você é vereador, amanhã pode não ser. Tem algum plano para prefeito, presidente? Pretende crescer aí no meio político? Hoje eu penso na minha defesa, né, na comissão processante. Eu acho que com prioridade ali meu mandato. Eu acho que traço hoje o mandato como prioridade. A gente continuar exercendo nossa função como vereador, enchendo os olhos da população de brilho e aquecendo o coração do povo campineiro. O futuro a Deus pertence, né? O futuro ninguém sabe, mas tem um mandato a ser cumprido também, né? E trabalhar, continuar trabalhando e as coisas acontecem naturalmente. No final das contas, eu sou muito jovem também, né? 22 anos de idade, mas pensando hoje no meu mandato. Boa. Eu vou te fazer uma pergunta porque é um escândalo no Brasil inteiro que é o roubo do INSS. Como você enxerga hoje esse rombo? O engraçado é que não é nada surpreendente, né? A gente teve o Mensalão, a gente teve o Petrolão e agora a gente teve o INSS-zão, Esse né? A gente teve o Aposentão. Então, assim, mais grave que você... claro, qualquer tipo de roubo, ainda mais partindo de esferas na parte de cima, da classe esfera federal, por exemplo, né? A própria, supostamente, o ministro da presidência da República, é grave. Né? Mas quando você envolve os idosos, né? O senhorzinho, cara, que tá tendo seu imposto pago, e tá tendo ali retirado o INSS dele, tá sendo roubado, passando a mão no INSS do cara, passa a ser algo grave para algo grave, para algo absurdo, para algo nojento, para algo asqueroso, para algo desumano. A pessoa tem que ser uma pessoa muito ruim para passar a mão no dinheiro dos idosos. Tem que ser uma pessoa muito ruim. O idoso que está lá em casa pagando imposto, assistindo TV, acreditando numa pessoa, a pessoa está lá passando a mão no dinheiro dele, no INSS dele. Né? Então eu acho algo absurdo. Eu acho que é mais um escândalo, né, no nosso país. Tem que ser investigado com forte amparo judicial isso aí. Infelizmente não está sendo pautado a CPI do INSS por parte do presidente da Câmara.
né? Tem que ser pautada a CPI do INSS, tem que investigar, porque quando há uma denúncia muito grave dessa, quando você tem elementos comprobatórios disso, tem que ser investigado realmente, né? Ou isso é mais grave que você está dentro de uma unidade pública de saúde. Então tem que pautar Uhum. uma CPI do INSS já. Dá mais um escândalo, dá mais um escândalo. Eu acho que esse governo não vem vindo bem, não vem vindo nada bem. E é só mais um escândalo de muitos outros. E talvez tem muito tempo ainda para sair mais um escândalo aí. Vai ter mais, né? Vai ter mais ainda. Sobre a relação às bets. Tá tendo a CPI da bets. Eu acho que é mais para tampar o problema do roubo da INSS, então eles colocou a CPI da bets. Eu queria saber do senhor, o senhor é a favor da bets, contra a bets? Como que você acha sobre a bets no Brasil hoje? Eu acho que essa questão das apostas online é uma cortina de fumaça pelo que está acontecendo com o INSS, Uhum. né? Que é algo muito grave, que está passando a mão no dinheiro dos idosos, uma asquerosidade. Sim. Mas eu acho que assim, primeiramente, eu não sou a favor das bets, tá? Ah, o senhor é Não contra sou a no caso. favor. Eu tenho, assim, você tem as empresas regularizadas, você tem as empresas que não são, mas de qualquer forma eu acho que é, é, um, é uma coisa que eu não gosto, eu não gosto disso, sabe? De colocar dinheiro nisso, das pessoas que colocam dinheiro nisso são enganadas, de pessoas que perdem tudo que tem por causa de apostas online. Eu não gosto disso, eu fico muito chateado com isso, muito triste com isso. Agora, essa é a minha opinião, Uhum. né? Não, O tranquilo. Senado, por exemplo, regularizou isso Sim, e voltou. autorizou isso, Exatamente. né? O Senado. Então o Senado foi lá, não, somos a favor. Pronto. E agora tendo uma CPI das bets e o Senado está contra as bets. Mas peraí, mas o Senado autorizou as bets. Eu, por exemplo, eu não gosto das bets. Mas aí eu tenho que ter uma posição só. Eu tenho que ter caráter. Se eu não gosto das bets, pronto, ó, vou ser contra aqui. Aí eu Acabou. vou lá, vou falar, não, sou a favor das bets. E aí depois, não, na verdade eu sou contra, porque tá tendo aqui a CP das bets e tal. Ah, pelo amor de Deus, cara, você tem que ter uma posição só. E meu eleitor reconhece que eu tenho posição. Eu tenho um eleitor que gosta de pets. E mesmo assim os caras votam em mim, as pessoas votam em mim, as pessoas gostam de mim. É a opinião de cada um ali. O que não é, eu acho que o que não é justo é você trocar sua posição no meio da caminho. Você se mostra um político mau caráter. Você mostra que você não tem caráter, entendeu? Você tem que ter uma posição e pronto, uma posição firme. E pronto, acabou. Sabe? Mas eu acho que, de certa forma, muita gente ganha dinheiro com isso. Eu não falo nem da população em si. A população, na verdade, é quem mais perde. E as pessoas que ganham dinheiro com isso são pessoas muito poderosas. Então eu acho muito difícil acabar com as bets. E é uma coisa que não vai acabar. Eu acho que é muito difícil, não vai acabar a bets, cara, no Brasil. Por mais que eu não goste da bets, por mais que eu acho que as pessoas perdem dinheiro com a bets, eu acho que é uma coisa que não vai acabar, cara. Não vai acabar. Vereador, e sobre educação política, assim, você pode. Daria certo a educação política? Tem que ter educação política? E como fazer isso na prática? A educação política é muito importante por dois fatores. O primeiro fator é a doutrinação e a segunda questão é o desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, a partir do momento que a pessoa faz uma visita na Câmara, essa pessoa é uma criança ou um adolescente, ela conhece a estrutura da Câmara e conhece o que é o Poder Legislativo e como ele funciona, ela já passa a ter um conhecimento político de alguma coisa. Então, você educando essa criança, tirando a doutrinação, mostrando, ó, existem projetos bons aqui, existem coisas aqui, você pode seguir esse caminho e é um caminho justo, é um caminho que você vai lutar pelo povo, você não vai ser um político ideológico, mas sim humanizado, você vai ser isso aqui e você vai fazer a coisa certa. E a população passa a entender, desde pequena, a criança passa a entender. Então acho que, de certa forma, nós tivemos governos ruins no nosso país, no nosso estado, e, enfim, nós tivemos pessoas ruins no comando, né, da nossa política, e falo aí tanto executivo, legislativo, presidente, deputado, senador. Por quê? Porque as pessoas não têm educação política. Então, para muitas pessoas, as pessoas têm que continuar cada vez mais burras para que o voto perpetue, para que eles perpetuem no poder. Uhum. A partir do momento que as pessoas deixam de ser burras, as pessoas vão sair de lá de cima, vão entrar pessoas novas que têm vontade de mudar, que têm vontade de fazer alguma coisa por essas pessoas que depositam a partir daí a confiança deles. Então a educação política é importante, a educação política tem que ser valorizada, principalmente como uma educação política não ideológica. Então você não vai cortar para nenhum dos lados, você vai falar, ó, essa é a coisa certa. E pronto, sem
doutrinação sem ideologia política partidária, pronto. Você vai falar o que é a política em si, o que é o roubo, por que é ruim você roubar, por que você não pode fazer desvio de dinheiro, rachadinha, corrupção, propina, por que não pode ter, por que você tem que fazer isso aqui, por que esse projeto é bom, porque é bom você lutar pela saúde, pela educação, transporte público e por que o recurso tem que ir para o lugar correto. A partir do momento que você mostra isso para o jovem, para a criança, ela passa a entender por que do valor da gasolina, por que as coisas estão caras, por que as coisas passam a ser baratas de uma vez. Então, a educação política é importante, eu acho que devia existir nas escolas isso aí. Mas hoje, no mundo que a gente vive hoje, você fazer educação política nas escolas é uma coisa que não daria muito certo, porque aí entra a doutrinação, porque entra a questão ideológica de um professor e tal. É uma coisa que tem que vir de berço, uma coisa que você tem que preparar o professor para isso. Professor, você vai falar isso, tem que ser assim. Mas não, hoje, do jeito que as coisas estão, é difícil você ter uma educação cívico-constitucional, né? Mas eu vou fazer uma pergunta. O senhor é novo, o senhor falou que tem 22 anos. Hoje ainda tem o Nicolas, que também é novo. Tá fazendo, assim, é muito bom, eu gosto dele, não sei se o senhor gosta dele, mas são jovens hoje na política fazendo a diferença. O que você acha da nova geração que vai vir agora a partir de 2026 com novos jovens na política? Só acha que daqui a um tempo esses velhos vão sair e vão ficar essa nova juventude? O Nicolas é um cara bom, tive a oportunidade de conhecer ele, né? É um cara, eu acho que é um sujeito de caráter. E assim, a nova juventude que está surgindo na política é algo que é uma evolução. Posso definir com essa palavra, uma evolução. Por quê? Porque são pessoas que estão cansadas, né? Existe um tempo, há 20, 30 anos, assim, existem boas pessoas na política, mesmo aquelas que são idosas e de idade. Pessoas que entraram porque realmente queriam fazer a coisa certa e tal. Mas existia uma época, tempo do meu pai, tempo do meu avô, que a maioria delas entrava por poder, status e prazer. Que não entravam por indignações políticas. E hoje, a juventude entra pela indignação política. Então eu sou indignado com isso aqui, eu vou fazer isso aqui, eu vou falar isso aqui. Porque é o que ela sente, é o propósito de vida dela. E o salário dela vai ser só um segundo plano. Na verdade, o que ela quer é lutar pelo que ela acredita. E por isso que eu acho isso uma evolução. Quando você deixa de pensar no seu interesse pessoal, no seu benefício particular, no poder, status, prazer, dinheiro e recursos financeiros, e você pensa nos recursos financeiros da outra pessoa para o bem dela. E você deixa de pensar nos recursos financeiros da outra pessoa para o seu bem. Entendeu? Então, quando você pensa assim como um ser humano, quando você pensa como um sujeito de caráter, de valores, princípios, ética, moralidade, as coisas passam a dar certo. E tinha um tempo que, infelizmente, as pessoas entravam muito pelo status. Claro, como eu falei, tem aqueles que entraram para fazer a diferença. Que entraram, ó, eu quero fazer isso aqui e tal. Eu acho que, assim, é raro os políticos que em seu primeiro mandato entraram, não tiveram ali um aperto no coração de querer fazer alguma coisa. É raro. Mas muitos com o tempo vão se perdendo. Entendeu? É uma coisa que a gente não pode perder. Eu não perco a minha essência. Se fosse para perder minha essência, já tinha perdido faz tempo, cara. Juro pra você. Mas eu não perco a minha essência, por nada. Vereador, uma curiosidade, a gente vê o prefeito Sorocaba lá, tipo, é quase um influencer, né, aqueles vídeos cômicos, vários memes. O que você acha disso, né, desse estilo aí de como um político, né, e vários outros estão adotando indo por esse caminho. O que você acha, assim? Olha, muita gente acha que é vergonhoso, que é uma situação caótica, que é uma comédia, que é um sujeito caricato. É uma forma de você compartilhar a política do que você está fazendo. Existem formas de comunicação, né? Então, por exemplo, para transmitir alguns projetos meus para a população, faço alguns estilos de vídeo. E existem aqueles que eu realmente não consigo me controlar, que eu fico bravo e enfurecido. Mas é uma coisa que sai de mim, né? Não é nada forçado, sai de mim. E é uma forma de você transmitir política, de você transmitir o que você é. Não é simplesmente uma arte ou um depoimento. Você está transmitindo, você está chamando a atenção da população. A política envolve o que hoje? Política envolve você fazer o bem, né? Porque a política, como eu falei, quando usada para o bem, ela é muito importante, ela faz diferença na vida da população. Mas você precisa transmitir o que você está fazendo, suas prestações de conta de mandato, para o povo de algum jeito. E como você faz a transmissão de algo? Você é dono de uma empresa, por exemplo. Você precisa transmitir o serviço da sua empresa para alguém. Você vai usar da publicidade, você vai usar do marketing. A política é a mesma coisa. Você está trabalhando, você é funcionário, você precisa transmitir isso.
Você, pô, na campanha, por exemplo, na campanha eu tive um CNPJ. Eu virei uma empresa. Eu acho isso um absurdo também, né? Você tem que ter uma candidatura avulsa. Eu acho que você não. CNPJ, você vira uma empresa, cara. Mas enfim, vira uma empresa. Como que eu vou transmitir isso? Pô, a partir daquele momento eu sou uma empresa. Marketing, publicidade, vou fazer a minha divulgação. E assim vai até o fim. Então, você precisa transmitir isso para pessoas. Você vai transmitir isso através da publicidade mesmo. O que é comum e o que é normal. Eu acho que o Manga, assim, sinceramente, eu nunca conheci ele pessoalmente, não tenho opinião formada sobre a pessoa dele. Mas o que eu vejo nas redes sociais é muito inteligente da parte dele, né? Ele consegue transmitir isso para a população fica é, fixada naquilo que ele transmite e até o final. É difícil você assistir um vídeo até o final. A população assiste, eu mesmo assisto os vídeos até o final, porque você fica ali fissurado naquilo e fixado naquilo. Então é uma forma inteligente de transmitir o que ele está fazendo no mandato dele para a população, entendeu? Então ele é um cara inteligente, é um cara ousado, entendeu? E falta ousadia na política também. Falta ousadia política desde que usada para o bem, entende? Perfeito. Ó, a gente tá chegando perto do fim do nosso podcast. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem pro seu público, pro nosso público da Olhadade. E eu que votei no senhor, né? Então, acredito em você. Obrigado mesmo. Então, deixa o público a sua mensagem. A mensagem que eu deixo, primeiramente, para quem acompanha o Dualidade, que fico muito feliz em vir neste podcast, vou vir mais vezes, tenho certeza disso. E para quem está nos assistindo, saiba que eu fico muito feliz por estar aqui como vereador. E as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. E tenho muita fé em Deus. Como eu falei, eu gosto de fazer leis, mas a lei que eu mais gosto é a lei do retorno. Então, a gente luta pelo certo, faz a coisa certa, eu tenho meus valores, eu tenho os meus princípios, eu não deixo ele de lado por nada, e é do fundo do meu coração. E as coisas que a gente faz são coisas que eu pensaria na minha família, né? No filho meu, na minha filha. Minha família hoje não está aqui em Campinas, né? Está em outra cidade, está morando em outro lugar, quase em outro estado. Então, eu penso neles, né? No meu pai que me ajudou durante a campanha, me levando. No começo, meu pai que me levava para tapar um buraco, para falar de um buraco que estava para ser tapado, tal. Meu pai que me levava pra lá e para cá, bem no comecinho ele que me levava, saiu do trabalho dele para me levar. Então, eu penso nele, né? Então, eu penso em tudo que aconteceu e chega no momento ali que eu tenho duas decisões, fazer o certo e fazer o errado. Eu pensei assim, cara, será que vale a pena isso aqui? Não vale, cara, por tudo que eu passei, eu vou fazer a coisa certa. Então, a gente toma o outro caminho e vai ser assim até depois do fim. A população pode contar comigo, que tem um representante de verdade do lado. Eu fico muito agradecido. Perfeito. Bom, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, o Pão de Mel Campinas, que oferece aí um excelente pães de mel. Também quero agradecer a GTM Studio, que fornece aí um estúdio de podcast. Você quer gravar um podcast, eles oferecem toda a estrutura, enfim, um trabalho assim com excelência. Então fica aí as minhas recomendações. Vereador, muito obrigado por mais um podcast. Aqui embaixo vai estar o link da descrição, a página dele, compartilhe lá, vão lá, vejam, é muito bom por sinal. Segue a gente e até a próxima, galera.